Oi, estamos aqui sobre o segundo dia do livro O Segredo da Saúde. O Segredo da Saúde, capítulo 2. Bom, achei muito interessante esse capítulo, que fala sobre a importância e fala aqui algumas curiosidades bem diferentes sobre a água. Então, o que a água pode fazer por você? Aqui começa falando um resuminho aqui, que nós podemos escolher o caminho melhor. O poder está aqui, ó, nas nossas mãos para se livrar das doenças e 90% das chances de curar a enfermidade atual. Então é só siga o caminho melhor. Marquei aqui, né? Siga o caminho melhor. É fácil, é simples, não se vende o caminho que podemos escolher. E, de modo geral, o homem moderno não sabe mais o que é sede. Vamos começar a introduzir sobre a água? E quais são as consequências? Por falta de água, o corpo começa a racionar. E o que acontece com isso? Ele começa a proteger aqueles órgãos mais vitais, né? E todo o organismo começa a sofrer, principalmente os ossos e a pele. Então, o corpo ele não pode falar, mas ele clama por socorro. Ele se expressa através dos sintomas. E muitas vezes as dores são pedidos de socorro de células sedentas. Bom, aí o livro começa a falar sobre exemplos de doenças por falta de água. Começa a citar aqui sobre dores nas costas. Por que dor nas costas pode ser um exemplo de falta de água? Porque os discos invertebrais, eles funcionam como amortecedor, né, para a nossa coluna. E daí eles usam 80% de água. E esses discos, né, que funciona como um amortecedor, ele suporta, sabe quanto do nosso peso? 3/4. Ele suporta 3/4 do nosso peso. Ou seja, muito peso comparando no nosso corpo todo, né? E acaba que, por falta de água, esses discos, eles se degeneram. E é como se fosse os aros, aqui até cita que os aros de uma roda de ferro sem pneus, chiando no asfalto, carregando, sabe o quê? Um caminhão-tanque. Então, assim, é muito peso. E essas dores nas costas podem ser por falta de água. Outra coisa são as articulações, que são as cartilagens, também composta por 80% de água. E essas articulações, elas vão ranger, porque está sem lubrificação. E isso pode provocar terríveis dores nas juntas. Terceiro exemplo de doença aí, né? Já citei dores nas costas, dores nas articulações e artrite. Artrite também tem a ver aqui com as articulações, mas ela é um pouquinho diferente. Não estou falando das cartilagens que tem aqui. Artrite é o processo inflamatório crônico das articulações e porque elas se inflamam, pode ser devido ao atrito seco, sabe? Você está se movimentando, esse atrito seco aqui é falta de líquido. Quarto, dor de cabeças e enxaquecas. Com 2% de menos água no organismo, o cérebro começa a ressentir. E aí eu achei interessante, gente, não essa parte, mas a parte de que o cérebro, 90% é muito do volume cerebral. Ele é constituído de água. Daí, o que acontece? A gente passa a ter dificuldade para raciocinar claramente, para resolver problemas. E daí, a água no nosso cérebro,
é o principal veículo para que transmissões nervosas e para o trabalho dos neurotransmissores que nos ajuda aí, né? Nos pensamentos, nas interpretações, nas atitudes. Então, eu achei muito interessante essa parte aí, que a água é importantíssima para o cérebro. Então, se você é um bom estudante, tome bastante água. Você precisa de água e isso também ajuda a evitar enxaquecas. Câncer de cólon. Câncer de cólon bom, se vocês tomam de 6 a 8 copos de água por dia, pode afastar o câncer de cólon. Hidratados, o intestino, eles trabalham normalmente. Aí os detritos emulsificados com a água normalizam a eliminação. Então, né, o câncer de cólon também. Próximo, acidez estomacal. Achei muito interessante isso daqui. Eu não imaginava, mas a azia pode ser um sinal de desidratação. E é fácil sentir azia, né? Tem outros motivos também que induzem a isso, mas aqui diz que se você beber copos de águas 2 horas após a refeição ou meia hora antes, né, de cada refeição, nunca durante. Aqui até está destacado que nunca durante as refeições. Isso auxilia o estômago a normalizar o pH, que a azia é aquela acidez, né? Então, ela ajuda a normalizar o pH. Próxima, pedra nos rins. A água, ela dilui e excreta e impede as calcificações. Olha que interessante, né? Que eu não sabia que ela diluía e excretava. Na minha cabeça aqui, eu achava que, tipo assim, quando começava a se formar as pedras nos rins, não tinha jeito, ela ia ficando ali, mas a água ajuda a diluir. Então, olha só que interessante. Bom, pele ressecada. Ó, a pele, ela fica o quê? Você já imagina, né? Ela fica aquele aspecto, sabe a fruta? A fruta, ela se enruga, né? Quando tá desidratada. A pele é a mesma coisa. Nona doença que a gente pode estar tratando. Asma. O funcionamento dos pulmões necessita de água. E daí muitas crises de asma seriam aliviadas. Aqui fala aliviadas com o uso da água. Porque os canais de passagem do ar ficam obstruídos. Daí, se está obstruído, imagine se estiver seco e desidratado. Começa a inflamar. E a ajuda da água poderia melhorar isso. Então, aqui está falando principalmente sobre aliviar os sintomas. Eu não sei se, tipo, asma seria como se fosse água seria um tratamento, mas ela pelo menos ajuda a aliviar. Bom, obesidade. Aqui fala que se a gente beber água, ajuda a perder peso. Mas também, eu sou magra, sou um pouquinho abaixo do peso, já ganhei um pouquinho de quilo, pela primeira vez na vida, tá? E daí, não quer dizer que você é magro, que você não vai tomar água. Que, não vou tomar água porque eu vou perder peso. Não, não é isso. Você vai combinar aí, vai trabalhar a sua alimentação. Só que a obesidade aí, né? Você vai, além de tomar água para emagrecer, você também vai combinar a sua alimentação, né? Porque quando você sentir fome nos intervalos, você também pode, principalmente à noite, porque à noite o nosso organismo começa a se preparar para descansar. Lembre-se que talvez possa ser um clamor do seu corpo por água. Então, nada de ficar, né, comendo a todo momento. Mau humor. O mau humor, olha só, a falta de água impede a liberação de hormônios que regulam e acalma e dá domínio próprio, provocando ataques de raiva. Por último, e não menos importante, pode ajudar, né, na carência de
vitaminas pode te ajudar a ter mais vitaminas quais? B e vitamina C. Elas são hidrossolúveis, você acredita? Para ser absorvidas, elas precisam de água. Então, interessante. Olha só quanta coisa a água pode fazer por você. Daí, aqui, destaca também a importância da água que você bebe. Você procurar sempre água alcalina. Água alcalina e ser exigente quanto à sua água. Sempre de fonte natural. E vocês não procurem fugir da água com gás, água com sabor e refrigerantes, e principalmente a base de cola, porque pode ser um desastre. E o gás do refrigerante, eles prejudicam o revestimento dos órgãos digestivos, prejudica as células de revestimento dos órgãos digestivos. Imagine que você tem ali o estômago, você tem um revestimento, né, protetor do seu estômago, e esse gás, essa água com gás, pode prejudicar esse revestimento. E o que acontece? Expande o estômago também, e o sódio dessas bebidas favorece o quê? A retenção de líquido, que dilata as células, contribuindo para aumento de peso. Então, seja exigente com sua água, tome sempre água pura e alcalina. Daí, aqui começa a falar sobre alguns tratamentos de hidroterapia. E aqui fala sobre a hidroterapia. O que é essa hidroterapia? É o tratamento por meio da água, hidro. E o que acontece? Vocês podem fazer aplicações simples, que são os banhos, fricções, compressas e clísteres, que é a lavagem intestinal. E daí, aqui começa a ensinar, vou tentar explicar para vocês. Confesso que alguma parte ou outra para mim foi bem difícil de compreender. Mas, temos primeiro o escalda-pés. É feito de entre 38 e 40 graus. Um pouquinho quente, né? Daí você vai fazer até a barriga da perna. Então, quase até o meio da perna, né? A água. E daí você vai usar meia hora ou mais e você precisa manter a temperatura. Para manter a temperatura, você tem que sempre estar jogando água quente, né? Na água ali para ir mantendo a temperatura. Daí, depois do escalda-pés, aqui fala do banho de tronco. E o que tem? Esse banho, ele ajuda nos órgãos genitais, bexigas, rins e intestinos. E eles são um complemento para a cura de quase todas as enfermidades. Aí, como é que é esse banho? Vou explicar para vocês. Você vai pegar uma bacia especial cheia de água quente ou de chá. Aí aqui indica alguns tipos de chás, tipo alfafa, feno, eucalipto e samambaia. E essa água, ela precisa cobrir a região dos rins, colunas e ventre. E daí, geralmente dura de 15 a 20 minutos. E, em certos casos, pode avançar mais, né? Dependendo do que se está tratando ali. E em climas frios, pede para colocar uma bacia nos pés para conservar com a vasilha da mesma temperatura. Daí, o que acontece? Não pode tomar vento nesses dias frios, não tomar vento durante a execução do tratamento e sempre resfriar o corpo assim que terminar. Através de quê? Da ducha fria ou fricção fria ou banho vital. E esse resfriamento tem que durar de 1 a 2 minutos. Então, banho não. Aqui, fria, né? Banho de tronco frio não, quente. Você fica ali de 15 a 20 minutos. No final, tem que aplicar um resfriamento. Daí, depois falou do banho vital. Banho vital. Esse banho, ele é muito, como é que se fala? Eficaz. Porque atua de maneira mais direta no sistema circulatório, de circulação do corpo, né? No sistema nervoso e em órgãos excretores e genitais. Então, os órgãos baixos, né? Não sei. E esses órgãos, né? O excretor e genital, eles exercem influência sobre o quê? Sobre os demais órgãos do corpo. Então, atuando na parte baixa do ventre.
e influencia as glândulas de secreção interna, regularizando a digestão, estimulando o fígado e rins, e que ajuda na eliminação de toxinas. Então, eu entendi que esse banho ele geralmente é feito por pessoas bem doentes, principalmente acamadas, né? Ó, o que que faz? Gente, vocês conseguem entender essa imagem? Você vai pegar uma bacia, né? Um recipiente, colocar uma tábua ou alguma superfície para sentar, deixando apenas uma brecha na frente, e você vai molhando o pano e passando de modo circular aqui na região do ventre e também nas partes genitais. Aqui mostra um balde também, provavelmente está com um balde de água quente para manter a mesma temperatura do corpo. E o que é que fala aqui? Então, esse pano, ele tem que ser esse pano grosso que ele usa para aplicar, né? De forma que tem, principalmente de forma circular, ou da esquerda para a direita, aqui na região do ventre. É um pano grosso de linho ou algodão. E, em geral, se recomenda de 3 banhos vitais antes das refeições, de 10 a 15 minutos. Mas aqui fala que o tempo também pode variar dependendo do problema de saúde. E aqui fala também que é uma aplicação eficaz e demanda regularidade, só que demanda tempo e regularidade para agir. Os resultados com resultados sobre certas enfermidades. E diz que aqui, em caso de febres, rapidamente esse efeito aqui você consegue ver, né? E é muito importante conservar os pés e o corpo aquecidos durante a aplicação, que fala aqui, ó. Então, tá vendo? Ela tá segurando um pano, talvez tá meio que para não ficar toda resfriada, né? Não sei. Mas diz aqui que é deixar o corpo sempre aquecido. E quando terminar, é bom expor a região diretamente ao sol ou cobrindo-se com cobertores. Então, esse aqui é um banho totalmente... Um banho mais quente, né? Um banho quente e aplicado para algumas doenças. Certo. Agora, outro tipo de hidroterapia aqui. Hidroterapia, né, que fala? Isso. São o quê? Os chalés. O chalés, ele é usado para dor de cabeça. Aplicação, deixa eu ver, para curar fortes dores de cabeça, isso mesmo. O que você vai precisar? Você vai precisar de molhar o chalé, assim, você precisa dobrar o tecido algumas vezes, né? Aqui fala que é para pegar um lençol de quarto e dobrar ele umas 4 vezes. E depois você vai trançar no pescoço e peito, que é isso daqui, ó, tá vendo, ó? Você molha e aplica. E para obter um resultado melhor, também coloque um outro pano frio, ou igual esse, ó. Uma areola, assim, um pano em rodilha em torno da cabeça, né? Água gelada em torno da cabeça. Então, esse aqui é a aplicação para dor de cabeça com água fria. Já esse outro é bem parecido, eu achei parecido, mas é com água quente, quando você tá com dor de coluna. Você vai pegar um pano, agora esse aqui é um pouquinho mais difícil para você. Você vai pegar um lençol e dobrar ele em várias dobras. Depois, você vai deixar as extremidades secas do pano e colocar o meio dele sobre uma água fervendo. Entendeu? Depois você vai pegar ele e torcer o máximo, deixar ele só úmido. E depois você vai envolver esse tecido com outro tecido para permanecer quente, inclusive é para dobrar mais de uma vez, para que ele mantenha o calor por mais tempo. E o que você vai fazer? Você vai amarrar aqui ao pescoço, deixar esse tecido cair todo pelas costas, porque essa compressa quente aqui vai ter que ocupar a região da coluna. Você também pode fazer uma aplicação, né, dessa rodela de tecido na cabeça também, tudo quente. E o ideal é que você também coloque os pés em água quente também. Daí, no final, você pode... O quê? Sempre que esfriar, você sempre troca esse pano para continuar sempre quente, né? E é isso. É isso que se faz. Bom, é isso e serve para quê?
dores reumáticas, ciáticas e de coluna. Por último, o último é a fricção. O que é a fricção? Aqui não tem imagens mais sobre isso, mas o que é a fricção? Fricção é você vai embeber um pano grosso em água e passá-lo em movimentos rápidos, só que suaves, na região desejada em todo o corpo. E é muito útil para quê? Eu já vi bastante enfermeiros fazer isso no hospital. É útil para doentes que não podem abandonar o leito. E isso ajuda a fortalecer o sistema nervoso e também ajuda para ou pode ser isso, ou você pode usar também para banhos que precisa de resfriamento, igual esse primeiro, né? Que pede para depois usar um resfriamento. Então você pode usar esse pano úmido, só que frio agora, para ir resfriando o corpo. Então, gente, isso é muito interessante. Eu não sabia sobre tudo isso, mas eu tô aprendendo agora. Mas eu acho interessante que, assim, os banhos, eles ajudam principalmente na circulação sanguínea. Ele ajuda muito na circulação sanguínea. E a outra questão é que a gente sabe que sempre dores têm suas aplicações aí, dependendo, pode ser a compressa fria, igual a dor de cabeça que a gente viu aqui, ou compressa quente, que é a questão da dor de coluna, por exemplo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Se você está interessado neste livro, é O Segredo da Saúde, de Elisa Biasi, para você pesquisar por aí. Até!